Olá, eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, e vamos para mais uma aula da nossa escola dominical, hoje com o tema O Chamado de Pedro. Lembrando que nós estamos trabalhando com este livro, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, escrita pelo pastor Kenneth E. Bailey, e não se esqueça de colocar o seu like, dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal da igreja para você ter acesso aos demais conteúdos que tem no canal da igreja, que são as pregações do pastor Cícero, outros estudos de escola dominical disponibilizados em vídeo também, louvores, enfim, há um vasto material que você pode se aproveitar nesse tempo de pandemia e estar atento para o aprendizado das coisas de Deus, ok? O tema de hoje, como já disse, o chamado de Pedro, está em Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Eu vou ler o texto, peço que você acompanhe na sua Bíblia, então abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então este é o relato bíblico sobre o chamado de Pedro, ok? Esse chamado de Pedro, meus irmãos, está dentro de uma das ações dramáticas de Jesus. Esse encontro com Pedro foi dramático, foi assim marcante. Então está dentro das ações dramáticas feitas por Jesus. Só uma informação adicional: o texto fala Lago de Genezaré, mas também é conhecido por Lago de Tiberíades, ou então o Mar da Galileia, porque era muito, muito grande esse lago, muito vasto, então era também conhecido por Mar da Galileia. Qualquer um desses nomes que você ouvir é esse local: Lago Genezaré, Lago de Tiberíades e Mar ou Mar da Galileia, é tudo a mesma coisa. Uma pequena introdução, meus irmãos, para nós entrarmos no texto de Lucas 5, de 1 a 11, nós precisamos falar um pouco sobre a história do pensamento, e eu queria falar um pouco sobre o pensamento grego na época de Jesus, né? Ele separava, o pensamento grego separava nitidamente matéria e espírito. Então, para eles, a matéria era má e o espírito era bom. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os autores enfatizam que o espírito pode ser bom ou pode ser mau, assim como a matéria pode ser bênção ou uma maldição. Nos ensinos de Jesus, meus irmãos, também é muito claro isso.
tá? Que a matéria pode ser bênção ou pode ser maldição, e que o espírito pode ser bom ou pode ser mal. Jesus tinha mais a dizer, meus irmãos, sobre dinheiro do que sobre oração. Por que será que há esse foco nos ensinamentos de Jesus? O entendimento bíblico da matéria começa com a história da criação. Deus criou a matéria e ela era boa e não má, né? A matéria, lógico, proporcionou o estímulo para a desobediência e a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Mas a matéria em si não teve culpa. O culpado foi a obstinação de Adão e Eva em desobedecer uma ordem explícita de Deus para não se comer o fruto proibido. Então a matéria não tem nada a ver com isso, ok? Inclusive, meus irmãos, a mente de Deus, é possível que a gente tenha mais acesso à mente de Deus, conheça um pouco mais sobre a mente de Deus, analisando as coisas que foram criadas, né? Ou mesmo quando o Verbo de Deus veio, se materializou e nasceu, né, o nosso Jesus Cristo, que nós vemos então que matéria e espírito se ligaram de uma forma única, certo? Então, como Jesus trata a pessoa como um todo, é muito comum ele falar tanto de matéria, de dinheiro, de riqueza, quanto da oração, de temas religiosos, porque a pessoa é um todo, é corpo e é espírito, ok? Vamos à parábola, meus irmãos. Nós vamos encontrar vários elementos nessa parábola, tá? Nós vamos encontrar Jesus, nós vamos encontrar a multidão, nós vamos ter a palavra de Deus, nós vamos ter os barcos, os pescadores e as redes vazias. Me desculpe, irmãos, eu estou falando a parábola, né? Porque nós acabamos de sair de vários estudos sobre a parábola e eu ainda estou chamando de parábola, né? Mas assim, nós vamos encontrar esses elementos importantes dessa história diante desse trecho bíblico que trata do chamado de Pedro e não uma parábola. Observe também, meus irmãos, que esse evento do chamado de Pedro, ele acontece às margens de um lago, no meio de pescadores, no meio de sujeira, no meio de restos de pesca, redes sujas, barcos sujos, rodeado de pessoas que trabalharam a noite inteira, todos cansados, todos suados, né? E não é dentro de uma sinagoga, de uma igreja, onde o ambiente é controlado, e lá você pode confortavelmente ouvir sobre o teu salmo favorito. Não é assim, meus irmãos, que acontece. Aconteceu lá no ambiente da praia, da pesca, pés descalços, pessoas cansadas, pescadores cansados de trabalhar a noite inteira, restos de peixe, resto de coisas que o mar devolve para a terra, né? Meus irmãos, observe como é interessante isso. Jesus vai aonde a pessoa está. Jesus não está exclusivamente dentro da igreja, no confortável ambiente da igreja, com a Bíblia, com a minha Bíblia preferida nas mãos para ler. Ele vai onde o povo está, ele vai onde a pessoa está. E aquelas pessoas estavam ali, meus irmãos, uma multidão cercava Jesus e eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus, naquele ambiente. E a expectativa deles era ouvir da boca de Jesus. Então, aquele povo que se aglomerava em torno de Jesus está ali para ouvir a palavra de Deus e para ouvir da boca de Jesus. Ok? Muito bem, esse é o cenário, né? Vamos lá, então, para a cena número 1. Diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Meus irmãos, Jesus entra no barco de Pedro sem pedir licença e solicita
o serviço dele, né? É sabido, meus irmãos, que Pedro estava devendo uma para Jesus. Pedro já conhecia Jesus. Pedro foi apresentado por um dos apóstolos, que era um dos conhecidos, né? Um dos servos de João Batista. Ele encontrou Pedro e falou: olha, nós achamos o Messias. E porque o João Batista mesmo tinha orientado: olha, esse é Jesus, esse é o Cristo, esse é o Messias. Tudo que eu fiz até agora é em preparação para ele. Sigam a Jesus Cristo. Então, Pedro conheceu Jesus dessa forma, por uma indicação de um amigo: olha, encontramos o Messias. E Pedro realmente viu Jesus falando, né? Mas esse seguia de Pedro é mais ou menos assim, meus irmãos. Hoje o pregador fulano, famoso pregador fulano de tal, vai estar na cidade. Aí você: poxa, eu gosto desse cara, eu vou lá ver esse pastor pregar. Você vai lá, ouve a pregação e volta para sua casa e segue a sua vida normal. Pedro seguia a Jesus até esse momento dessa forma: gostei dele, nossa, ele fala coisas bacanas, faz uns milagres e tal, eu sigo ele, né? Mas assim, distante, sem compromisso, tá? Até esse dia aqui. E como eu já disse antes, Pedro estava devendo uma para Jesus, estava devendo um favor para Jesus, porque há pouco tempo Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Ela estava doente e Jesus a curou. E no Oriente Médio tem esse costume, meus irmãos, de troca de favor. Você fez um favor para mim, eu faço um outro para você em retribuição. Até por educação, por consideração, né? E foi o que aconteceu ali. Jesus já foi entrando no barco, já foi pedindo para que ele controlasse o barco ali e tal, enquanto Jesus estava usando aquele barco como uma plataforma, como um púlpito para pregar e ficar mais fácil para as pessoas ouvirem, né? E Pedro foi solícito: não, né, Jesus curou minha sogra, imagina, entra aqui, vamos fazer o que tem que fazer, né? Jesus chega de uma forma, meus irmãos, ele não chega assim: Pedro, olha, você não faz ideia de como eu posso mudar a sua vida, posso transformar a sua vida numa vida diferente, né? Não. Jesus chega e se aproxima e fala: Pedro, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar controlando o barco? Veja, meus irmãos, que o pedido de Jesus está dentro da realidade de Pedro, está dentro da competência de Pedro. É aquilo que Pedro poderia fazer. Ou seja, Jesus queria o seu barco e a sua habilidade de pescador em manusear o barco ali, para que o barco não entrasse mar adentro, ficasse à deriva e fosse, né, levado pelas águas, né? Não. Jesus pede tudo aquilo que está dentro da realidade de Pedro. Jesus precisa da habilidade de Pedro como pescador para controlar o barco enquanto ele falava, e aquele barco se tornou um púlpito eficiente, ok? Nós observamos essa dinâmica, meus irmãos, em outra ocasião, quando Jesus pede água para a mulher samaritana. Jesus realmente estava com sede e ele se aproximou da mulher samaritana: me dê um pouco de água, né? E agora ele se aproxima de Pedro: Pedro, me ajuda controlando esse barco. Veja, meus irmãos, como é a didática de Jesus, né? Ele chega pedindo para a pessoa aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela pode colaborar, né? Então, meus irmãos, esse método de Jesus é famoso no momento de se fazer missões. A gente precisa pregar o Evangelho com essa mesma simplicidade, com essa mesma humildade, se aproximar das pessoas sem invadir, sem forçar a barra, sem ser o chato, né? Olha, você pode me fazer um favor, né? Dentro daquilo que a pessoa tem capacidade e condições de fazer.
é um método muito eficaz. Humildade e a prestação de serviço. Então, meus irmãos, a gente vê com isso, né? Jesus pescando pessoas de dentro de um barco de um pescador. E a gente vê então Pedro usa aquele barco para pescar peixes que logo acabam morrendo. É interessante isso, né? Então, Jesus se sentou no barco. O fato de sentar dá a Jesus uma postura de autoridade. Os profetas faziam assim, os rabinos fazem assim, sentam numa postura de autoridade, enquanto Pedro, né, executava a tarefa de controlar o barco, não deixava o barco se afastar muito da beira da água, e exercia ali o seu ofício tranquilamente, dando condições para que Jesus pregasse a palavra de Deus para todas as pessoas. Então Pedro, enquanto fazia o seu trabalho com os remos nas mãos de controlar o barco, ouvia tudo o que Jesus falava. A gente pode dizer até que ele ouvia de camarote, né? Porque estava ele e Jesus dentro do barco, enquanto Jesus falava para toda aquela multidão, né? Quando o ensino termina, meus irmãos, era de se esperar que Jesus agradecesse, né, dispensasse a multidão, agradecesse a Pedro pelo serviço prestado e tal. Pode me deixar na praia e cada um segue o seu caminho. Mas ao invés disso, Jesus, que era um carpinteiro de profissão, dá ordens para um pescador profissional, que era Pedro, sobre como e onde pescar. Veja só como diz o texto. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos os pescadores, lancem as redes para a pesca. Meus irmãos, que sugestão, com o perdão da palavra, absurda. Pedro estava exausto. Ele e seus companheiros já tinham feito isso a noite inteira, sem pegar nada, né? Eles trabalhavam à noite, meus irmãos, porque no mar da Galileia, os peixes se alimentam à noite e durante o dia eles se escondem embaixo das pedras, nos buracos, né? E eles se juntavam também, era conhecido dos pescadores lá, que os peixes também se juntavam aonde tinha um riacho que desaguava no mar da Galileia. Porque ali a água era mais fresca, era mais rica em oxigênio. Então ali onde a água flui para dentro do lago é onde os peixes ficavam. Todos os pescadores sabiam disso e eles já tinham passado em todos esses pontos de pesca, né? Outra coisa, meus irmãos, a ideia de que alguém de Nazaré, nada familiarizado com o mar, que talvez tivesse pescado uma vez ou outra por lazer, num dia de descanso, né? Essa era a experiência que Jesus tinha com a pesca, né? Então, era uma presunção muito grande dizer para aquele pescador profissional que vivia disso, fazia isso todos os dias, era muita presunção, né? Era absurda, né? A ordem para ir mais para dentro do lago, então, em plena luz do dia, era ridículo, porque durante o dia os peixes estavam todos escondidos, né? Mas é o que Jesus faz, é a ordem que Jesus deu. Veja a resposta de Pedro. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Meus irmãos, esta frase nós precisamos recontá-la, né? Porque tem muita coisa atrás dessa frase de Simão Pedro. Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, ele está dizendo assim, olha, ouça, mestre, eu e meus companheiros somos profissionais, nós sabemos onde os peixes vão, onde os peixes vão se alimentar. E nós sabemos que o melhor momento da pesca é à noite. Nós já passamos pela região da pesca e não pegamos nada. Agora estamos muito cansados. E eu fiquei aqui algumas horas a mais ainda
ajudando o Senhor, atendendo o Senhor, controlando o barco. Tudo bem, vamos lá. Vamos ver quem é que sabe mais sobre pesca. É isso, então, que Pedro está dizendo para Jesus. É com essas palavras que ele estava dizendo isso, né? E aqui tem um detalhe interessante, meus irmãos, que Pedro, ele chama aqui Jesus de mestre. A tradução desta palavra é como se Pedro estivesse chamando Jesus de professor, de patrão, de chefe, né? Quando ele chama Jesus de mestre. Presta atenção nisso, é interessante esse dado. Jesus, o mestre, ou seja, o professor, o chefe, o patrão. Okay? Aí vem, meus irmãos, a cena 4. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Meus irmãos, esse texto, esse trecho da palavra é o clímax do chamado de Pedro. É aqui o ponto central, né? É quando Pedro vê aquela quantidade de peixes quase afundando os barcos, né? A demonstração de autenticidade, meus irmãos, desse fato, para provar que é um fato real, é o fato de Pedro ter acenado para outro barco. Era assim que se fazia, porque se ele gritasse, se ele falasse, primeiro que ia demorar para eles ouvirem, porque o som se propaga 7 vezes mais devagar sobre a superfície da água. Os pescadores sabiam disso, então eles costumavam acenar, eles ficavam atentos ao aceno de um barco. Talvez fosse para pedir socorro, talvez fosse para um evento desse, para pedir uma ajuda, né? Então era comum eles acenarem uns para os outros, né? E aqui tem um risco adicional, que seria daquela multidão que está na praia, que estava se dispersando, né? A multidão vai saindo devagar, pode ser que eles ouvissem o que Pedro estaria falando, né? E Pedro não queria que eles ouvissem o que ele iria falar agora, né? Porque é o seguinte, meus irmãos, o que estava indagando, o que estava encucando Pedro, né? Ele viu aquela cena, aquele monte de peixe, e falou: puxa vida, será que é uma nova nascente que de repente surgiu e nós não percebemos? Será que tinha mais um lugar novo se formando um cardume aqui dentro do lago? Será que tem um riacho novo afluindo, né, desaguando dentro do lago para que tenha essa quantidade de peixes enorme, né? Então, Pedro não queria que todos ficassem sabendo que ali tinha um novo cardume de peixe, talvez um novo lugar para pescar. Isso seria um segredo financeiro. E segredo financeiro permanece em segredo. Ninguém conta. Ninguém conta por que a sua empresa está indo bem, qual é o ponto-chave, o ponto central, a sua vantagem financeira, sua vantagem comercial que você tem com seus concorrentes. Ninguém fala. Então, por isso que Pedro escolhe acenou para o outro barco. Então, ele achou melhor não levantar a voz e apenas acenar. Então, observe, meus irmãos, Jesus se aproximou de Pedro no ponto de sua maior força, que é a sua habilidade de pescador. Mas quando Pedro vê aquela cena, meus irmãos, de tanto peixe daquele jeito, ele fica chocado, né? Mas o fato que mais chocou a Pedro é a escolha que ele viu Jesus fazendo, né? O que passou-se na cabeça de Pedro, meus irmãos? Ele percebeu que Jesus escolhia primeiro servir a Deus do que a Mamon.
Meus irmãos, aquilo que acaba de acontecer era o sonho de todos os pescadores daquele lago. Aquilo que todos os pescadores que iam ali diariamente pescar, o sonho deles é fazer uma pesca maravilhosa dessa, né? Provavelmente eles sonhavam com isso. Puxa, como que vai ser a pesca hoje, né? Qual será o dia em que eu vou ser abençoado com uma pesca maravilhosa, né? Que eu vou poder trazer dinheiro para dentro de casa, bastante dinheiro, a ponto de eu ficar folgado, sossegado e não precisar pescar por uma semana, por um mês. Aquela cena, meus irmãos, de tanto peixe a ponto de encher 2 barcos, era mais ou menos como ganhar na loteria. Era tudo o que aqueles pescadores sonhavam, né? E ali agora vê as redes quase rasgando, o barco lotado, um novo lugar para pescar, né? Meus irmãos, se aquilo continuasse acontecendo, em algumas semanas, Pedro e seus sócios, seus amigos, ficariam ricos em pouco tempo, né? E aí, meus irmãos, foi exatamente isso que chocou a Pedro. Ele viu que Jesus tinha poder e autoridade sobre a natureza para pescar quanto peixe ele quisesse, e ele vivia simplesmente como um rabino que vagava de lugar em lugar, anunciando a palavra de Deus para as pessoas a troco de nada, muitas vezes. Não recebia nada em troca por isso, né? Então, o que chocou Pedro foi isso. A escolha que Jesus fez. Eu escolho pregar a palavra de Deus, curar os pobres, os mendigos, a troco de nada. Então, Jesus escolheu a Deus e não a Mamon. Jesus escolheu a Deus e não as riquezas. Jesus se preocupava mais com as pessoas do que com a aquisição de riquezas. E Pedro se pergunta, quem é esse homem que tomou uma decisão tão surpreendente assim? Então isso foi o que chocou Pedro, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que te chamou mais atenção em Jesus? O que é que te choca mais dentre as coisas que Jesus faz, que te chamou a atenção para que você seja um servo dele? Pense, responda para você mesmo. Se quiser também pode me escrever nos comentários da lição, pode colocar lá os seus comentários, né? Divide conosco essa informação. O que é que te choca? Qual a atitude de Jesus que te choca mais? A que chocou Pedro foi essa. A prioridade que Jesus dá em pregar a palavra e ajudar as pessoas, sendo que ele tem conhecimento para ficar rico. Ele disse não às riquezas e disse sim para Deus. E isso foi marcante para a vida de Pedro, ok? E vamos seguir, meus irmãos, com o estudo. Cena 5. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Meus irmãos, vocês se lembram que em Isaías, quando Deus entrou dentro do templo, Isaías teve essa mesma reação. Ele sentiu-se impuro e percebeu que era impuro e que ele morava com um povo de impuros lábios. É a mesma sensação que Pedro está sentindo aqui agora. Está se sentindo impuro diante da santidade. Ele está diante da presença da santidade e se sente impuro estando perto de Jesus. Então, ele está cheio de admiração e também agora de medo. Ele também está com um pouco de medo. Essa sensação de impureza, essa sensação de estar diante da santidade de Deus, o deixou amedrontado. E nesse trecho, meus irmãos, observem, Pedro chama Jesus de Senhor, não chama mais de mestre, ou professor, ou chefe, ou patrão. Agora ele chama de Senhor,
reconheceu então assim o senhorio de Cristo, assumindo que Jesus, a partir de agora, seria o seu Senhor, ou seja, Pedro seria um servo de Jesus, na essência da palavra, ok? Próxima cena, meus irmãos, cena 6. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Então Jesus tira todos os medos de Pedro e garante que as suas habilidades de pescador ainda serão necessárias. Então, assim, preocupado em deixar Pedro confortável. Olha, você vai ser pescador, só que agora é uma pesca diferente. Você vai ser um pescador de homens. Você vai me ajudar a pescar almas, a pescar homens, né? Então, é isso que Jesus transforma Pedro. A partir dali, um pescador de homens. E eles abandonam tudo, deixam os barcos e passam a seguir Jesus dali em diante, ok? Vamos ao resumo e à aplicação. Meus irmãos, os ensinamentos de Jesus, sobre a palavra de Deus, coloca Jesus no mesmo patamar que os profetas, né? Então, no Oriente Médio daquele tempo, eram muito conhecidos os profetas todos, né? Com o tipo, a qualidade de ensinamento que Jesus trazia sobre a palavra de Deus, o colocava no mesmo patamar que os profetas, ok? O segundo ponto, meus irmãos, Jesus vai à busca de Pedro pedindo ajuda, não oferecendo. Ele se coloca na posição de que realmente precisa de ajuda para ganhá-lo como discípulo. Então, assim, Jesus não chega dizendo: olha, eu posso transformar a sua vida, eu quero fazer, meu projeto para você é fazer você um pescador de homens. Não. Como eu disse lá no começo, ele chega com humildade, dentro da zona de conforto de Pedro, pedindo a ajuda de Pedro, né, para ganhá-lo, para ganhar a sua confiança e transformá-lo num discípulo, ok? Terceiro ponto, meus irmãos, Pedro é confrontado com um sistema de valores radicalmente diferente dos seus. Ele é atraído, impressionado e desafiado a fazer uma escolha. Então, quando ele observou Jesus, que Jesus com toda aquela autoridade, com todo aquele poder, né, o que ele faz? Ele escolhe servir a Deus e às pessoas. E esse foi o que impactou diferentemente, radicalmente, a vida de Pedro. E ele é desafiado a fazer a mesma escolha, né? E decide: eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma escolha diferente do que eu tenho escolhido até agora, ok? Quarto ponto, meus irmãos, diante da santidade autêntica, Pedro percebe que é impuro, e Pedro se afasta de Jesus. Ele quer se afastar de Jesus, porque ele acha que por ele ser impuro, ao tocar algo puro, ele o contamine, ele estrague, né? Jesus tem outra visão, meus irmãos. Para Jesus, o que é puro pode purificar o que é impuro, e tudo que é necessário é o contato. Então percebam, meus irmãos, Pedro, ele quer evitar o contato com medo de estragar o que é puro. Jesus procura o contato porque ele sabe que o que é puro pode transformar o impuro, ok? E sexto ponto, Jesus é reconhecido primeiramente como professor, logo em seguida é reconhecida a sua autoridade de Senhor, e Pedro aceita o seu senhorio. Jesus chamou a Pedro para ser um pescador de homens daqui para frente, ok? Meus irmãos, sobre o chamado de Pedro é o que nós tínhamos para hoje, tá? Pedro é um personagem muito importante dos relatos bíblicos. Então, em outras oportunidades, nós vamos falar mais sobre Pedro. Nós vamos falar sobre a segunda pesca maravilhosa,
que é quando Jesus, já ressuscitado, aparece para os discípulos nesse mesmo mar da Galileia, e novamente ele manda lançar as redes, e eles pegam muitos peixes, pegaram 153 grandes peixes nessa segunda pesca maravilhosa. A partir desse momento foi que os discípulos reconheceram o Jesus ressuscitado. Tem outros aspectos da vida de Pedro também que é necessário que a gente, um estudo à parte só para isso, que é sobre a negativa de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Também cabe um estudo à parte desse. Hoje nós estamos tratando só do chamado de Pedro. Nós poderemos falar também, meus irmãos, sobre a impulsividade de Pedro. Lembra quando os soldados chegaram para Jesus, chegaram para prender Jesus? Pedro saltou na frente e cortou a orelha do soldado chamado Malco, né? Ali também cabe um outro estudo à parte. E também aquele trecho final, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa isso? O que significa essa frase que Jesus fala para Pedro, né? Existe muita controvérsia nessa frase, né? Muita gente acha que essa frase é direcionada para Pedro. Outros defendem que essa pedra é o próprio Jesus, que Pedro tinha acabado de identificar como Cristo, e ele como o Messias. E ele fala sobre esta pedra que você disse, que é o Messias, que edificarei a minha igreja. Então, assim, são vários pontos polêmicos e importantes da vida de Pedro, que a gente, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade ainda de debater esses temas, ok? Então, hoje foi o chamado de Pedro. Agradeço o seu tempo aqui conosco. Obrigado por sua presença. Peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares. Se inscreva no canal da igreja. Ajude a divulgar a palavra de Deus, ok? Deus abençoe. Obrigado. Até mais.